Vamos aí compartilhar uma palavra, né, irmãos? Fazia tempo que eu não fazia mais as lives. E eu quero falar sobre o despertamento da igreja e algumas coisas que estão acontecendo nestes dias, né, em cumprimento à palavra de Deus. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela se cumpre, né? A palavra de Deus, ela é imutável. Tudo que está escrito ali realmente tem se cumprido e vai se cumprir, né? Nós temos visto aí os noticiários dessa nuvem aí de gafanhotos, mais ou menos de 10 quilômetros é a nuvem de gafanhotos. Está passando aqui pela Argentina, na província de Correntes, em direção ao Rio Grande do Sul, ali pela fronteira de Uruguaiana. E os gafanhotos, eles devoram, né? São devoradores, e a Bíblia vai falar sobre os gafanhotos como uma praga, ali no livro de Joel, capítulo 2, né? Mas em todo o livro de Joel, a Bíblia vai relatar a destruição da terra, foi devastada pelos gafanhotos. Mas aí nós estamos vendo, né, essa nuvem de gafanhotos que está passando, e o governo então federal aí no Brasil vai se dispor de 426 aviões monomotor para poder liquidar com esta praga, né? Está sendo observado e está sendo monitorado e acompanhado essa nuvem de gafanhotos. O outro grande acontecimento que está assolando as nações, né, é o coronavírus, que está matando aí milhares, né? Aqui na Argentina já, graças a Deus, bem pouco, mas no Brasil, Estados Unidos, Itália, China e outros países, como os irmãos estão acompanhando, estão sendo devastados aí por essa grande peste. A Bíblia, ela fala sobre isso. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Vamos ler o versículo 13, que diz assim: se eu cerrar os céus, e não houver chuva, que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Observe, aqui diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 7. O próprio Deus, ele está dizendo: se eu fechar os céus, e ele disse: se eu enviar, veja bem claro, né, não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Percebam que a Bíblia está relatando que Deus enviaria gafanhotos para consumir a terra. Deus abençoe a pastora Sandra, ali da cidade de Curitiba, né? Aí os irmãos fazem um lindo trabalho ali, juntamente com o pastor Ari, na cidade de Curitiba. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí na live. Nós estamos falando do que a Bíblia fala sobre esses dois grandes acontecimentos: a nuvem de gafanhotos e a peste, que diz no versículo 13: gafanhoto para consumir a terra, ou enviar peste entre o meu povo. Peste essa, chamada coronavírus, e os gafanhotos. Está o profeta aqui declarando, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, que isto aconteceria. Qual o propósito de Deus em acontecer isso? Está no versículo 14, que é um versículo muito conhecido do povo de Deus, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele fala 4 coisas: se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então aqui a palavra de Deus está falando com a igreja. Irmão Nelson Paz de Oliveira, Deus abençoe aí,
irmão Nelson que está entrando na live, os irmãos que estão nos acompanhando. A Bíblia diz que o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar diante da situação em que temos vivendo, se a igreja do Senhor se humilhar, orar, buscar a face de Deus em adoração e se converter dos seus maus caminhos, ele diz que vai sarar a terra. O mundo inteiro está esperando que algum cientista, algum médico renomado possa descobrir a vacina para o coronavírus. Mas a cura para está na terra, está na igreja. Não é no sentido da igreja orar pelos doentes e ir aos hospitais e orar, não é somente nesse sentido. A Bíblia diz que quando o Senhor enviasse gafanhotos e uma peste que assolasse toda a terra, e o coronavírus não é a única peste que foi lançada, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o povo que está na face da terra que se chama pelo nome do Senhor? É a igreja do Deus vivo. É o corpo vivo do Senhor na terra, chamado a igreja. E disse: se a igreja se humilhar diante de Deus, deixar de andar na sua soberba, no seu individualismo, na sua falta de unidade, se a igreja se humilhar aos pés do Senhor, hoje que nós vimos muita gente que se diz povo de Deus, buscando fama, autoconhecimento, propagação do evangelho, fazendo do evangelho comércio, esnobando e ostentando riqueza, talentos que Deus deu para seu benefício próprio e vivendo de qualquer maneira. Mas Deus deixar as suas coroas de lado e se humilhar como fazia no Antigo Testamento, se humilhar em pó e cinza. Deus abençoe o irmão Jeremias Boeira, que está nos assistindo aí. Se a igreja se humilhar diante de Deus e orar, clamar, buscar, clamar misericórdia para que o Senhor repreenda os gafanhotos, para que o Senhor sare a terra dessa peste que está matando milhões e mexendo com a economia mundial, e isto é bíblico que a palavra de Deus declara. Se a igreja, diante disso, se humilhar diante de Deus, orar, buscar a face do Senhor em adoração, adorar como nunca, adorar em espírito e em verdade, sem mentira e sem carnalidade. Se a igreja adorar ao Senhor, orar, se humilhar, jejuar, chorar diante de Deus, buscando a cura dessa pestilência e buscar a face de Deus, a Bíblia diz que o Senhor se levantará para curar a terra. A Bíblia diz que o Senhor se levantará para sarar a terra. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estarão fixos sobre o clamor e a humilhação da igreja, e seus ouvidos estarão atentos para responder à oração do seu povo. A cura virá sobre o mundo quando a igreja, e eu creio que o Espírito de Deus está movendo no mundo inteiro pessoas sobre esta palavra, para se humilhar, orar, buscar a Deus, se arrepender de seus maus caminhos, diz o versículo 14. Deus está nos chamando para o arrependimento. Arrependimento das más obras, arrependimento dos escândalos, arrependimento de uma vida mundana, dupla, arrependimento de pecados ocultos, arrependimento verdadeiro. Como diz lá no livro de Zacarias, que o Senhor derramaria um espírito de choro e de quebrantamento e de lamento sobre a igreja. É necessário se arrepender, chorar e confessar os pecados da nação, se arrepender, chorar e confessar os pecados da igreja, orar, se humilhar e buscar diante de Deus. E diz a Bíblia que o Senhor vem para sarar a terra.
Versículo 13. Se não houver chuva e o Senhor ordenar os gafanhotos que consumam a terra e enviar peste ao meu povo, e então se a igreja tomar um posicionamento de oração, quebrantamento, arrependimento, confissão diante de Deus, o Senhor se levantará para curar a terra. Eu quero convidar os irmãos do Brasil inteiro, aqui da Argentina e de outros lugares aonde chegar esse vídeo. Você que é a igreja do Deus vivo. Eu quero convidar a se arrepender pelos pecados da igreja e confessar e se arrepender dos seus maus caminhos e pedir que o Senhor sare a terra. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue em lugares que você não pode ir, que pessoas ao ouvirem essa mensagem possam entender o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, 13 e 14. Para que o Senhor repreenda as pestes, é necessário o posicionamento da igreja. O Senhor está despertando a igreja. Está dizendo: desperta, ó igreja, para que se arrependa. Está dizendo: desperta, ó igreja, para que se humilhe diante de Deus, para que busque a face de Deus. Então o Senhor virá buscar e sarar a terra. A Bíblia fala na parábola das 10 virgens, palavra também muito conhecida. Quem sabe você que está me ouvindo já pregou algumas vezes ou já ouviu várias mensagens a respeito dessa palavra. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 5. 5 virgens, eles eram nécias, loucas, e 5 eram prudentes. Por que prudentes? À espera do noivo, as prudentes, elas tinham reservas de azeite, elas tinham depósito de unção, elas acumulavam graça e unção na sua vida, porque oravam, só recebiam aquilo que elas buscavam na igreja, porque existem os crentes de banco, não é verdade? Mas a Bíblia diz que chega um momento que as virgens adormeceram, até que se ouviu uma voz que dizia: eis que o noivo se aproxima. Então, passando o período de dormência, de sono, as 10 se despertaram, 5 já correram buscar o azeite, 5 ficaram ali em vigilância, e foram as 5 prudentes que entraram pela porta. Percebemos, irmãos, que no período, mesmo as 5 virgens prudentes, elas adormeceram. E a Bíblia fala desses últimos tempos, onde a igreja passaria por um período de sonolência espiritual, de acomodamento espiritual. A Bíblia fala isso nesta passagem bíblica. Enquanto nós encontramos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E a Bíblia fala, ao decorrer aqui, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo sobre o período da apostasia. Apostasia significa esfriamento da fé, falta de posicionamento. Uma igreja que vai esfriando, vai se apostatando, vai, mesmo sendo prudente, entra num período de sono espiritual. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o apóstolo Paulo está ensinando que a igreja ela estaria se apostatando, mas o Espírito de Deus nos diz: desperta, ó igreja, para se humilhar e buscar a face do Senhor, para que o Senhor sare a nossa terra. Não seja você um dormilão na fé, não seja você apostatado, frio. Busque, ore, jejue, ative os dons do Espírito Santo na sua vida. Faça a obra de Deus. Se desperte a buscar a Deus como nunca buscou, porque o Senhor ele tem renovo para a sua vida. E Ele está chamando e conclamando a sua igreja, seja na Argentina, no Brasil e no mundo inteiro, para se humilhar, orar, buscar e se arrepender, para que o Senhor sare a terra, para que o Senhor cure e venha sarar a nossa terra. Nós vemos que há um período de sono, e a Bíblia ela está declarando isso,
que o povo de Deus precisa entrar num grande concerto, precisa entrar num período de muita humilhação. Versículo 13, o Senhor dizendo, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Deus abençoe o pastor Kleber Dutra, aí que está na live. A irmã Érica Santos também entrou aí. Irmão Isoí Moraes, aí de Porto Alegre, né? Aí o pastor Kleber aí de Camboriú, que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Eu estou falando rapidamente aqui sobre duas coisas que estão acontecendo e que a Bíblia ela já estava prevendo. Quando o Senhor fechar os céus e enviar os gafanhotos para destruir a terra, assolar a terra. Versículo 14 está o remédio, que diz, se a igreja se posicionar diante de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele virá para sarar a terra. É necessário, mesmo nós somos pequenos, talvez você pense que você não pode muito, mas se cada um de nós nos conscientizarmos e nos humilharmos diante de Deus em arrependimento pela nossa nação, em arrependimento pela nossa terra, em arrependimento dos nossos pecados, o Senhor virá e repreenderá o coronavírus. O Senhor repreenderá essa nuvem de gafanhotos, porque ele disse, se a igreja se posicionar em humilhação, em oração, em arrependimento, em confissão, ele diz que o Senhor, ele colocará os seus olhos fixos sobre a igreja, o seu ouvido estará atento para o clamor da igreja. O Senhor virá para sarar a terra, para repreender a pestilência. Vamos unir, irmãos, a nossa fé. Vamos unir a nossa fé em humilhação diante de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Milhares de pessoas estão mesmo que muitos estão sendo curados. Um país com 200 milhões de habitantes, tendo uma baixa repentina de tanta gente. A economia está sendo abalada. E mesmo que a Bíblia diz que isso deveria acontecer, mas ele está dando uma resposta para nós aqui no versículo 14, quando ele diz que a igreja precisa se despertar da sonolência e se posicionar para que Deus venha curar a nossa terra. Que Deus assim nos abençoe. É uma pequena meditação, é uma pequena palavra. Vamos orar, buscar de Deus. Compartilhe esse vídeo. Sempre haverá alguém que precisa ouvir uma palavra. A igreja precisa se despertar neste tempo para mover a mão de Deus, para que realize-se milagres em favor da humanidade. A autoridade está com a igreja. O poder e o domínio está com a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Assim, se Deus permitir, em nome de Jesus.